Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus alunos. Aqui quem vos fala é o professor César de Paula, responsável pela disciplina de introdução, princípios, na verdade, do sensoriamento remoto. E nós estaremos aqui hoje com mais uma videoaula teórica da nossa disciplina, ok? Então, vou começar aqui a projeção dos slides. E hoje nós iremos estudar sobre combinação de bandas espectrais. Então, nós já introduzimos, o que são bandas espectrais de uma imagem, né? Mas nós vamos introduzir novamente, explicar, trazer mais uma oportunidade aí para quem não conseguiu compreender, entender melhor o que são bandas espectrais. E como nós iremos trabalhar aí com algumas combinações de bandas, vou introduzi-los dois conjuntos de dados dos satélites tomados pelo satélite Landsat 9 e pelo satélite Sentinel-2, ok? E aí nós iremos apresentar algumas combinações coloridas das imagens multiespectrais, considerando a sua cor natural ou falsa cor, que é um nome, é um termo, dito que é uma imagem colorida, porém as cores dos objetos nas imagens não correspondem às cores que eles realmente são. Tá? Então, por isso que nós damos aí usamos a terminologia falsa cor. E nós iremos também aí, trazer mais combinações coloridas com algumas bandas específicas e mencionar quais seriam as suas aplicações específicas. Então, trazendo aí a introdução, a combinação de bandas espectrais compreende um processo computacional onde, por meio da associação de três bandas espectrais de imagens tomada por sensoriamento remoto, é possível obter uma composição colorida. Tá? Então, sabemos que uma imagem digital de sensoriamento remoto tomada por um sensor óptico, ela é formada, por N imagens que estão o quê? Empilhadas, umas nas outras. E esse empilhamento, possibilita realizar a combinação de três dessas bandas espectrais associadas aos canais de um software específico, nos quais, pelo princípio da adição das cores, nós vemos a imagem colorida. Tá? Então, pensando o seguinte, duas coisas distintas. Eu tenho três bandas espectrais de uma imagem tomadas no canal do vermelho, do verde e do azul. E o software, para gerar a imagem, ele tem três canais. Também os canais, pelo princípio da adição das cores, então eu vou ter o canal do vermelho, do verde e do azul. Então, se eu associar a imagem da banda do vermelho ao canal do vermelho, a imagem do verde ao canal do verde e a imagem tomada na banda do azul ao canal azul e combinar essas três bandas em um software específico, nós temos aí uma imagem colorida, tá? Colorida com a representação das cores como elas são, de fato, nos objetos. Ok? Então, isso seria a questão da combinação de bandas. Então, no software, o software utilizado para a combinação de bandas, ele possui três canais. Então, ele possui um canal do vermelho, do verde e do azul. E a imagem, ela possui N bandas espectrais tomadas pelo espectro visível. Ou seja, dependendo o sensor utilizado para a captação da imagem, nós podemos aí ter dezenas até próximo de centenas de bandas, tá? Exemplo, Landsat possui 11 bandas espectrais adquiridas com comprimentos de onda no visível. Então, eu posso pegar essas 11, digamos, imagens e associar elas, combinar elas, organizando de 3 a 3, de 3 bandas, e eu consigo gerar, pelo princípio do aditivo das cores, eu consigo gerar imagens coloridas pelo software. Tá?
Associar três bandas da imagem a um dos três canais do software nos possibilita gerar imagens coloridas. E essas imagens, elas podem ser de cor verdadeira, né, cor natural, ou com falsa cor. Cor verdadeira é aquilo. Nós vemos na imagem a representação dos objetos nas cores que eles realmente são, ou seja, as cores que os nossos olhos enxergam. Para isso, eu vou associar as bandas da imagem do vermelho, do verde e do azul aos respectivos canais, do vermelho, do verde e do azul. Tá? E a combinação falsa cor é uma combinação no qual o resultado da combinação de bandas nos vai arremeter cores aos objetos nos quais eles de fato não são. Tá? Exemplo, existem combinações de banda que a vegetação aparece vermelha. Existem combinações de banda que a vegetação parece azul. E a gente sabe que no natural, né, assim dizendo, no real, a vegetação ela apresenta tons de verde e não de vermelho e não de azul. Tá? Então, dependendo a quantidade de bandas espectrais de uma imagem, é possível obter inúmeras imagens com diferentes cores para representar esses objetos. Tá? Então, essas combinações das bandas que nós fazemos nos três canais do software nos permite destacar, né, realçar algum tipo de objeto objeto, né, ou fenômeno que nós gostaríamos de estudar. E a combinação de bandas, então, consiste em uma seleção cuidadosa de bandas a fim de dispor as regiões espectrais ideais para melhor visualizar os objetos de interesse. Isso aqui está relacionado com aquela curva espectral, né? Lembra que a gente viu a curva espectral dos alvos e nós vimos que em algumas bandas determinado alvo tem uma melhor reflectância, ou seja, uma melhor reflexão, a energia refletida é maior. Então, se nós queremos estudar, exemplo, um corpo d'água ou particulados em suspensão no corpo d'água, nós precisamos selecionar 3 bandas, no mínimo, para que a gente consiga realizar a sua composição colorida e assim, né, estudar e tratar esses fenômenos, investigar esses fenômenos de acordo com o realce ao objeto que nós queremos estudar. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com combinações de bandas de alguns satélites específicos. Tá? Então, para isso, nós precisamos entender 2 satélites aqui, porque nós vamos utilizar aí as imagens tomadas pelo Landsat 9, pelo sensor OLI e o TIRS, que está acoplado no Landsat 9, e nós vamos estudar também, né, a combinação feita pelas bandas tomadas pelas imagens adquiridas pelo sensor acoplado no satélite Sentinel-2. Tá? Então, para a gente começar a entender sobre a imagem, então, quando nós falamos imagem de sensoriamento remoto, esta imagem não é uma única cena, não é uma única imagem, tipo aquela imagem final que nós estamos acostumados a ver, né, com os nossos celulares. Nós temos aí uma série de imagens adquiridas individualmente em cada sensor que capta determinados comprimentos de onda. No caso do Landsat, nós temos o sensor OLI, né, que ele capta da banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, banda 7, banda 8, banda 9, né, pelo sensor OLI. A banda 10 e banda 11, ela é captada pelo sensor TIRS. Tá? Então, a gente tem aí, quais são as bandas? As bandas 1 é chamada de banda azul costeiro. Ela capta comprimentos de onda que vão de 0,43 e 0,45. E ela possui 30 metros de resolução. A banda 2 do satélite Landsat 9 é a banda chamada banda do azul, que capta os comprimentos de onda compreendidos entre 0,45 e 0,51 e possui, né, a resolução espacial, que é o tamanho do pixel, de 30 metros também.
Nós vamos ter uma aula que vamos tratar somente de resolução, tá, pessoal? Então não se preocupe em entender o que é essa resolução espacial. Por mais que eu já vou falar aqui para vocês, que é o tamanho do pixel do sensor projetado no terreno, então vocês vão entender melhor isso, a gente vai ter uma aula só para estudar sobre resoluções. E aí, seguindo o mesmo raciocínio, a banda 3 é a banda do verde, que capta os comprimentos de 0,53 e 0,59. A banda 4 é a banda do vermelho, que capta os comprimentos de ondas de 0,64 a 0,67. E aí tem a banda 5, 6, 7, que correspondem à banda do infravermelho. E temos aí que a banda 8 é a banda pancromática, né, que tem uma resolução menor. Né? A gente vai estudar também o que seria essa resolução de menor. O banda 9 é uma banda chamada Cirrus, que capta os comprimentos de onda de 1,36 a 1,38, que é muito utilizada para nuvem. Tá? Nós vimos lá que as nuvens apresentam ela apresenta uma boa reflexão, né, no espectro visível, porém no infravermelho de ondas longas. Tá? E a banda 10 e banda 11 correspondem aos comprimentos de onda do termal. Já o satélite Sentinel, ele possui 9 bandas, sendo que a banda 1 é uma banda chamada Coastal Aerosol, que capta comprimento de ondas na média de 0,44. A banda 2 é a banda do azul, a banda 3 a banda do verde e a banda 4 a banda do vermelho. A banda 5, 6 e 7 são bandas que recebem o nome de Vegetation Head Edge, tá? E elas captam aí comprimentos de onda um pouquinho depois do visível, né? Não se estendendo muito até o infravermelho. E aí o infravermelho dela começa a atuar a partir de 0,84 microns. E tem aí a banda 8A, que é uma banda chamada Vegetation Head Edge, e a banda 9 é a banda de vapor d'água. Tá? Então, se a gente observar, os comprimentos de onda do vermelho, do verde e do azul, do Sentinel, não são coincidentes com os comprimentos de onda estudados aí no Landsat. Igual que ó, o Landsat, o intervalo é de 0,64 a 0,67 e o Sentinel, a média, é 0,66. O azul do Landsat é de 0,45 a 0,51 e o do Sentinel 0,49. Então, elas meio que são complementares umas com as outras, tá? E se a gente observar também a resolução espacial, né, para as bandas do espectro visível do Sentinel, elas são melhores, né, o tamanho de pixel é menor do que com a Landsat. Mas a gente vai estudar isso com um pouquinho maiores detalhes. Então, todas as combinações que nós formos fazer aqui, nós vamos ter como exemplo tanto uma combinação de 3 bandas nos 3 canais do software das imagens do Landsat 9 e 3 imagens, as mesmas bandas, entre aspas, né, correspondentes aí ao Sentinel-2. Então, quando nós queremos fazer uma composição colorida, essa combinação colorida, chamada aí, pode ser cor natural, né, assim dizendo, ou cor verdadeira, basta a gente pegar as 3 bandas do visível, respectivamente RGB, e associar aos 3 canais RGB do software. Então, na composição colorida verdadeira, tem-se que são selecionadas as mesmas regiões do espectro visível, espectro do sistema visual humano. Desta maneira, os objetos aparecem com cores similares quando enxergamos. Então, seguir aquilo que eu já falei. Quando nós fazemos uma combinação de imagem na cor verdadeira, nós temos que as cores que aparecerão na imagem colorida, né, na cor natural, são respectivamente as mesmas cores que chegam aos nossos olhos. Tá? Esta composição, né, batimétrica, RGB, essa composição de bandas, desculpem, que falou profundidade aquática, eu lembrei de batimetria. Esta composição RGB, ela é ideal para você fazer análise de estudo de profundidade aquática,
batimetria e sedimentos de suspensão. Esse tema de batimetria por imagem é algo que eu gosto muito, porque isso é totalmente vai ao encontro do que eu trabalhei no meu doutorado. No meu doutorado eu consegui, através de imagens de fotogrametria ou imagens de sensoriamento remoto, estimar as profundidades dos corpos d'água. Tá? Então, nós temos aqui, vamos começar a ver agora as combinações de banda. Então, nós estamos utilizando a nossa área que nós vamos visualizar aqui, sempre vai ser a mesma, tá? Então, nós vamos estudar Santos, tanto no satélite Landsat 9, como no satélite Sentinel-2, tá? Então, nós estamos usando uma imagem que foi coletada no dia 16/7/2025, com o Landsat 3, e aí, esse Landsat 3, ele tem 30 metros de resolução nas bandas do MSS. MSS significa multispectral, tá? E essa combinação colorida corresponde à combinação da banda 4 do Landsat ao canal R do software, depois a combinação da banda 3, que é a banda do verde, no canal do verde, e por fim, a combinação do azul, né, da banda 2 do Landsat 9 no canal do azul. Então, nós fizemos a associação das bandas 4, 3, 2 aos respectivos canais RGB. Os canais nunca vão mudar. Os canais do software sempre vão ser RGB. O que vai mudar é a ordem que você vai colocar as bandas, né, as imagens tomadas pelo sensor de satélite em cada um desses canais. Então, temos aqui, né, uma composição colorida na cor natural para Santos e temos a sua respectiva, né, área combinada aí nas bandas 4, 3, 2 também, porque as bandas, tanto do Sentinel quanto do Landsat, a ordem do RGB coincide, sendo a 4 a vermelha, a 3 a verde e a 2 a azul. Tá? A diferença nesse caso aqui se perfaz pelo fato de que a data de aquisição foi diferente. A do Landsat foi adquirida no dia 16/7 e a do Sentinel 29/7/2025. E a gente nota no corpo d'água, principalmente, né, igual que no Landsat, nós temos aí muito pouco particulado de suspensão, e já, né, no dia 29/7, aquelas manchas cinza no corpo d'água referem-se a particulado de suspensão. Sem contar que aquela parte na água branca, próximo da orla, né, significa que o mar estava revolto, né, que é aquela parte que a onda está quebrando bastante lá no mar, ok? Bem, então agora vamos falar um pouquinho da composição colorida falsa cor. Tá? Então, a partir de agora, a única combinação colorida que nós temos na cor natural é quando nós fazemos a associação das bandas RGB das imagens ao canal RGB do software. O restante, tudo, é combinação colorida falsa cor, porque os objetos não vão aparecer nas cores que eles saltam aos nossos olhos naturalmente. Tá? Então, quando nós fazemos uma combinação falsa cor, colorida, que ela é chamada falsa cor, é quando nós associamos alguma banda, tipo infravermelho no canal do vermelho, né? E aí a gente consegue obter uma imagem com uma cor diferenciada. Então, essa combinação que eu vou trazer aqui é a combinação da banda do infravermelho associada ao vermelho, continuando aí as imagens do verde ao canal verde e o azul ao canal de azul. Nesta combinação, a vegetação aparece toda em vermelho. E quanto mais escuro o tom de vermelho, maior a densidade da área vegetada. E neste tipo de combinação, a cidade, né, as manchas urbanas, elas aparecem em um tom de ciano mais azulado. Né? E ela, então, é muito útil para quê? Para estudos de vegetação. Então, essa combinação de bandas, ela é muito útil para estudo de vegetação, monitorar drenagem e padrões de solo.
em várias fases de crescimento de culturas agrícolas, tá? Então temos aqui a mesma imagem de Santos do Landsat, né, com a combinação 5, 4, 3, né? Que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a banda 5 do satélite Landsat, que corresponde à banda do infravermelho, foi colocado no canal do vermelho, né? E mantendo aí a banda do verde e azul nos respectivos canais, azul e verde. Então nós temos aí, né, que toda a vegetação ela foi obtida com uma coloração avermelhada, né? Não sei se vocês conseguem ver alguns tons variantes aí de vermelho, né? Onde os vermelhos mais vivos são regiões mais densas, altamente densa, fechada, ao passo que os vermelhos mais claros são vegetações mais ralas, assim dizendo, ok? E claro, né, nessa combinação, a cidade ela está com um aspecto meio azulado. Então, temos a sua respectiva combinação aqui do satélite Sentinel, onde, no caso, a banda do infravermelho da imagem, que é a banda 7, foi posta aí no canal do vermelho. E a gente pode notar que existem diferentes vermelhos, né, para o Sentinel e para o Landsat. Essa diferença ela pode ser explicada pela razão de que, por mais que são bandas que captam comprimentos de onda do infravermelho, o comprimento de onda do infravermelho captado pelo Landsat é diferente do comprimento de onda captado pelo Sentinel, ok? Bem, uma outra composição colorida falsa cor é quando eu vou colocar, né, as bandas do infravermelho. Deixa eu mudar. Opa, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu vou mudar aqui a câmera que está em cima da combinação. Um minutinho. Voltei, pessoal. Então, a combinação colorida, no caso aqui de falsa cor, ela vai utilizar a banda do SWIR1, a banda do infravermelho e a banda do azul, sendo o SWR1 colocado no canal vermelho, a banda do infravermelho no verde e a banda do azul mantida no canal azul. Então, esse tipo de combinação de banda é útil para monitorar culturas agrícolas. Olha que interessante, pois apresentam variações de tonalidade de verde na sua cultura. Os tons mais fortes de verde indicam uma vegetação mais vigorosa, mais saudável, tá? No caso das florestas, elas aparecem, né, assim dizendo, em verde mais escuro, e as áreas sem vegetação, né, aparecem com tonalidades beges e amareladas, ok? As áreas urbanas vão aparecer em tons mais lilás, assim dizendo. Então vamos ver aqui como que é. Então nós temos aqui a combinação da banda SWIR na banda do vermelho, a banda do NIR no verde e o azul no azul. Então a gente consegue ver, ó, que todo o corpo d'água ficou azulão, a cidade ficou com uma cor meio ciano, lilás, e a gente consegue ver aí algumas variações de verde dentro das florestas da Serra do Mar, as florestas mais densas, né? Então essa banda ela é largamente utilizada para estudo aí de vegetação. E temos a mesma combinação feita para o satélite Sentinel, sendo que a diferença no caso foi colocado aqui a banda 11, que é a SWR1, no canal do vermelho, e a banda 8A, que é a banda do infravermelho, ok? Pessoal, uma outra combinação que a gente consegue fazer na composição colorida falsa cor, né, é a combinação considerando o SWR2, o SWR1, então as duas bandas do infravermelho de ondas curtas, né, com a banda do verde da imagem associada ao canal azul, tá? Então, nessas combinações, a vegetação ela aparece em verde claro e escuro. As feições urbanas aparecem em tons de ciano, púrpura, cinza e branco, como a gente vai ver.
né? A quase total absorção das bandas do infravermelho na água, né? Porque a gente sabe que a banda do infravermelho na água apresenta uma grande absorção, tá? Faz com que as linhas costeiras, né, a definição do corpo d'água e as fontes de água apareçam em azul muito escuro ou próximo de preto, que é o que a gente vai ver aqui logo nessa combinação. E quando se fala nessa combinação das duas bandas do infravermelho de ondas curtas associadas ao vermelho e verde e o vermelho ao azul, né? Nós podemos também utilizar essa combinação para estudos de superfícies quentes, como foco de queimadas, estudar algum vulcão em atividade, né? Porque quando a gente faz essa combinação, esses objetos de superfícies quentes, eles tendem a aparecer em cores mais avermelhadas ou amareladas, tá? Então, uma boa aplicação dessa combinação de banda é no monitoramento de queimadas que está ocorrendo aí por dias, né? Então você consegue detectar onde que tem o fogo através dessa combinação. Então nós temos aqui o exemplo dessa combinação para a imagem Landsat, né? Onde a gente vê aí que a área urbana realmente fica meio amarelado, bege, né? Alguns pontos em ciano. O corpo d'água totalmente escuro, tá? A gente só nota um leve azul onde tem particulados em suspensão, né? Que é o que dá um indício aqui na imagem do Sentinel. Quando eu demonstrei a imagem, eu falei que ela havia grande particulado de suspensão. Então, nos canais, né, de Santos aqui, é onde define os canais, a água está bem preta, né, diferente da onde está o mar aberto, assim dizendo. Porque no mar aberto está azul por conta de que existe particulados em suspensão, tá? Pessoal, vamos dar uma pausa aqui, já estamos correndo aí nossa videoaula aí de 30 minutos já. Vamos tomar um cafezinho, uma água, dar uma respirada e já já a gente volta aí para continuar essa maravilhosa aula de combinação de bandas aí em sensoriamento remoto. Até já!